Salve Maria, Jaqueline aqui para contar para você hoje a história de Santa Catarina de Sena. Você conhece? Catarina Benincasa nasceu em Sena, na Itália, no ano de 1347, no dia da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Era filha de uma família muito grande, tinham 25 filhos. Seus pais eram muito pobres, mas possuíam a riqueza da fé. Além de não ter podido estudar, Catarina foi uma menina franzina, fraquinha, vivia sempre doente, e apesar de ter crescido de forma debilitada, isso em nada afetou a missão que depois ela seria chamada a realizar, porque desde a infância ela recebeu visões místicas que alimentaram a sua alma e cresceram cada vez mais a sua fé. A primeira foi quando ela tinha apenas 7 anos e ela viu Jesus vestido com vestes pontifícias, sentado em um trono no topo da igreja dos dominicanos. Junto a Jesus estavam São Pedro, São Paulo e São João Evangelista. Essa primeira visão foi a que marcou o início de uma vida unida a Cristo através da oração, da penitência e de experiências místicas. A pequena Catarina, aos 7 anos, consagrou a sua virgindade a Jesus diante de um altar da Santíssima Virgem Maria. Além disso, ela vivia recolhida em oração e praticando mortificações. O resultado dessa espiritualidade transbordava exteriormente através de fenômenos místicos. Ela levitava e era transportada pelo ar ao subir e descer as escadas. Quando Catarina então completa 12 anos, os seus pais passam a procurar alguém para casar com ela, né? Começaram a achar alguém, como era o costume da época. Porém, tinham que convencer ela dessa necessidade, porque ela estava decidida a se entregar inteiramente a Jesus. E aí, para expressar essa decisão, ela cortou os seus longos cabelos. A atitude de Catarina fez com que os seus pais a proibissem de recolher-se em oração e começou a dar diversos trabalhos para ela, principalmente serviços domésticos. Como filha obediente e humilde dos seus pais terrenos, ela pôs-se a trabalhar, né, como uma filha extremamente obediente. Porém, ela também era muito obediente ao Pai Celeste. E isso criou uma verdadeira cela interior. E enquanto ela trabalhava exteriormente, interiormente ela se unia cada vez mais a Jesus por meio da oração. Após uma visão de São Domingos, nasceu no coração de Catarina o anseio de fazer parte da Ordem Terceira Dominicana. Ela então encheu-se de coragem para contar aos seus pais o seu desejo e o Espírito Santo conduziu a palavra dela aos pais, que acolheram o seu pedido com respeito. Após várias recusas, Catarina então recebe o hábito terciário dominicano e inicia o seu apostolado. Catarina era analfabeta, mas isso não foi um impedimento para que ela ditasse inúmeras cartas ao povo e ao clero com o objetivo de orientar as suas atitudes, convocando todo mundo à caridade, à união mais íntima com Deus. Uma missão ainda mais árdua Deus havia colocado no caminho de Catarina, o de trazer o Papa de volta a Roma. Com o intuito de reunir a igreja que estava dividida, Catarina aprendeu a escrever as suas próprias cartas e também viajou para orientar políticos, doutores, bispos e reis e todo tipo de pessoas influentes da sociedade. Então, Santa Catarina de Sena, ela teve um papel importantíssimo na união da igreja. Ela nasceu num contexto em que o Papa não residia mais em Roma faziam décadas. Isso porque a igreja havia passado por um período de conflito com os governantes que disputavam a autoridade. Depois de uma série de conflitos, o Papa Clemente V foi eleito por influência francesa e passou a residir na França para escapar das acusações de Roma. Todo esse contexto, então, enfraquece a igreja, né? E Santa Catarina, impelida pelo Espírito Santo, viu a necessidade de intervir e tentar a todo custo levar o Santo Padre, ou como ela mesma chamava, o Doce Cristo na Terra, de volta para Roma. Então, Catarina viaja até Avignon, que era onde o Papa residia, na França, e foi pessoalmente convencer ele a retornar para Roma. O Papa escutava muito ela, considerava ela uma serva de Deus, e aí em uma das cartas que ela escrevia para o Papa, ela chegou a lembrá-lo
de uma promessa que ele havia feito quando ele era cardeal, de que caso um dia ele se tornasse papa, ele voltaria para Roma. Então, com isso, ela convence o Papa a voltar para Roma. Ela também instruía espiritualmente muitas pessoas influentes e aí convenceu essas pessoas todas a também defender e acolher o retorno do Papa. A igreja ainda passou pelo grande cisma do Ocidente, quando houve um novo conclave e parte dos mais poderosos não aceitaram e aí elegeram um antipapa em Avignon. Então, Santa Catarina continuou firme, defendendo a autoridade do Papa eleito em Roma e escrevendo cartas para convencer e instruir grandes influências da sua época. Sobre as visões místicas de Santa Catarina, né? A primeira visão, como eu falei, foi quando ela tinha 7 anos. Depois ela também teve essa visão com São Domingos, né? E depois, em 1368, a Virgem Maria apareceu para Santa Catarina, apresentando a ela Jesus, e aí Jesus oferece para ela um anel belíssimo, e aí se une em matrimônio místico a ela, que haveria de ser celebrado junto dele no céu por toda a eternidade. Catarina havia oferecido seu próprio coração a Jesus, mas não imaginava que em uma das suas visões ele apareceria a ela segurando um coração vermelho resplandecente. Jesus abriu-lhe o peito e trocou o coração da jovem pelo seu próprio coração, o que deixou uma cicatriz permanente, sinal do amor imenso de Jesus Cristo pela sua Catarina. Ela ainda recebeu os estigmas de Cristo, que só podiam ser vistos por ela, mas que eram fonte de muita dor e sofrimento. Catarina viveu na terra como se já estivesse no céu, mas o que ela mais desejava realmente era se unir a quem ela mais amou, né? E se doou na vida inteira, que era Jesus Cristo. No dia 29 de abril de 1380, com 33 anos, a mesma idade de Cristo, Catarina parte desse mundo e é coroada no céu de todas as graças que ela plantou aqui na terra. Antes de morrer, Catarina disse: partindo-me do corpo, na verdade, consumei e dei a vida na igreja e pela igreja santa, o que me é singularíssima graça. E, de fato, Catarina cumpriu o seu papel, a sua missão de defender a igreja, através de tantas cartas, de tantas viagens apostólicas. Ela viveu e morreu amando a esposa de Cristo, amando a Santa Igreja Católica. Ela foi canonizada no ano de 1461 pelo Papa Pio II. O corpo de Santa Catarina ele encontra-se na Basílica de Santa Maria sopra Minerva, em Roma, e a sua cabeça está na Basílica de San Domenico, em Siena, na Itália. De uma simples menina analfabeta, doutora da igreja, Santa Catarina foi reconhecida não apenas por seus grandes feitos em favor da igreja e do Papa, mas também pelos seus preciosos escritos, especialmente pelo seu livro O Diálogo, cujas páginas foram escritas muitas vezes durante as suas visões místicas. Santa Catarina de Siena foi declarada padroeira da Itália no ano de 1939, ao lado de São Francisco de Assis. E em 1970, o Papa Paulo VI a declarou doutora da Igreja Católica. Santa Catarina de Siena, rogai por nós. E se você curtiu esse vídeo, aproveita, dá um like, compartilha aí com seus amigos, se inscreve no nosso canal, porque todo dia está chegando muitas histórias novas por aqui, novenas, orações, e também você pode acompanhar os 9 meses com Maria. Pede aí, comenta, faz o seu pedido de oração, que nós estamos rezando por você todos os dias. Eu te ajudo a rezar, você me ajuda a rezar e juntos nós vamos alcançar muitas graças através dos 9 meses com Maria. Começamos dia 25 de março, vamos terminar dia 25 de dezembro. Eu espero você.